E aí pessoal, eu sou Renato Brandão e eu vou apresentar um trabalho para vocês diretamente de Manaus, Amazonas. Vamos lá? Bom, o nosso trabalho é o resultado de um esforço de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudos e Pesquisas em Música na Amazônia, e ele versa sobre a produção sonora entre os anos de 1970 e 75 na cidade de Manaus. E para esse trabalho nós fomos atrás de algumas biografias e também fizemos uso de uma abordagem da história oral, fazendo algumas entrevistas para dar mais credibilidade, né? Primeiro, para começar esse trabalho, eu vou falar sobre Manaus. Manaus é uma cidade hoje, é uma das cidades mais importantes do Brasil, é uma das maiores cidades do norte do Brasil. Em questão de espaço, território, é a maior cidade do norte do Brasil. É a capital do estado do Amazonas. Só que na década de 70, hoje Manaus tem 2 milhões de habitantes, e na década de 70 Manaus não passava de 300 mil pessoas, um contingente muito pequeno. A cidade também, né, tinha esse aspecto mais bucólico, e nós vamos ver que Manaus passa, depois do ciclo da borracha, que acaba mais ou menos em 1916, mais de 50 anos num hiato de desenvolvimento econômico. E com a chegada da Zona Franca de Manaus, no início da década de 70, Manaus voltou a ser a atenção do Brasil, né? Muitos dos esforços políticos foram voltados para o desenvolvimento do norte do Brasil, sobretudo para essa parte da Amazônia. E aqui, dentro de todo esse contexto de produção e as indústrias chegando, as importações, as grandes importações brasileiras se iniciavam por aqui. Nós temos o perfil social, socioeconômico da cidade nesse momento. O estudo encontra determinados aspectos artísticos que as pessoas, os artistas, os compositores na época já produziam, já tinham suas ideias musicais, mas a rotina social de absorção dessa produção artística era muito mais voltada para festivais de música e bailes que eram bailes com bandas interpretativas, bandas que faziam cover, bandas que interpretavam outros nomes, né? As músicas originais, as músicas de composição própria, elas já existiam, logicamente. Alguns grupos, como a Turma da Esquina, a Turma do Canto, que era um grupo de jovens que se reunia na esquina de duas ruas, no centro da cidade de Manaus, da rua 24 de Maio com a Eduardo Ribeiro. São duas ruas muito importantes. E ali se reuniam esses jovens intelectuais, filhos de militares, para consumir arte, para produzir arte, para discutir isso. Não existiam estúdios de gravação em Manaus nesse período, tá? Já que o nosso trabalho ele é voltado para essa produção musical, para a produção sonora propriamente dita, para o aspecto técnico da produção. Entrar em estúdio, gravar e dali sair um produto efetivamente comercial. Não existiam. Se fosse necessário gravar algum artista local, isso seria feito ou no Rio de Janeiro e São Paulo. E um pouco mais tarde, na década de 80, isso chegaria a ser também produzido em Belém do Pará, uma cidade irmã de Manaus, no norte do Brasil. Com a chegada desses novos aspectos tecnológicos, essas importações, Manaus tinha acesso ao que tinha de melhor no mundo, em importações, desde discos de LPs famosos, originais, os LPs produzidos na Inglaterra, produzidos nos Estados Unidos, vinham para cá direto, via as importações por conta da Zona Franca, sem falar nos bens alimentícios, entre outras coisas que eram possíveis de ser vistas aqui. Muito da temática das músicas abordadas em Manaus, nesse período de 1970 a 75, se dá voltada à ecologia, à preservação do meio ambiente
E nós temos um artista que se destaca, que é o professor Adelson Santos, que até então faz parte de um grupo chamado Extremo Norte e que compõe uma música em 1974, que essa música se chama Argumento. Essa música que vocês estão escutando aí, ó. Essa música foi composta em 1974 e só foi efetivamente gravada em 1980. Para mostrar, não diria precariedade, mas sim ingenuidade e realmente o nível de desenvolvimento que a cidade tinha nessa década, nesse recorte de tempo, tá? Para concluir, o estudo tem visto que nós não tínhamos mesmo estúdios de gravação. Os equipamentos que eram utilizados para fazer essa gravação eram gravadores portáteis como estes. Esses gravadores, sim, foram os grandes responsáveis por manter a integridade e a originalidade das canções que eram compostas nessa época. Muitas dessas canções foram compostas na década de 80, na década de 70, desculpa, só na década de 80 que passaram a ser gravadas nos moldes comerciais e hoje fazem parte de coletâneas e álbuns de carreira de muitos artistas em Manaus. O artigo verifica também sobre esse comportamento político na cidade e sobre uma falta de interesse até então de se produzir um disco e seguir uma carreira. Tudo era muito distante. Manaus era uma cidade distante em vários aspectos, não somente no aspecto geográfico, mas também no aspecto ideológico. Consumia muita coisa que vinha de Rio de Janeiro e São Paulo. A televisão estava entrando com tudo nas casas. O rádio já não era tão importante como em décadas passadas. E essa produção musical, ela vai ter que aguardar um bom tempo até que a cidade se equipe, se estruture para poder produzir músicas de caráter comercial, tá? Para ser a realização do sonho de muitos compositores. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a audiência de todos e um saludo para todos que falam espanhol. Minhas saudações para os que falam português e um abraço. Muito obrigado e até a próxima. Em questão de só limões